nosso coração. Inclusive, hoje nós vamos trabalhar um texto que o pastor Edson pregou aqui. É muito possível que o pastor Sinésio, em 27 anos, pregou também, né? Mas o pastor Edson pregou aqui uma noite e Deus falou muito ao meu coração sobre esse texto. E eu estava ouvindo uma outra pregação esses dias e Deus falou de novo ao meu coração sobre esse texto. E quando Deus está trabalhando no coração do professor ou do pregador, é bom. Por quê? Porque enquanto a gente compartilha o texto aqui, eu vou aprendendo mais sobre ele, entendendo aquilo que Deus está querendo trabalhar na minha vida neste texto também. Então, espero que seja um momento também que o Senhor desafie você neste texto que nós vamos trabalhar, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre oração, mas vamos tomar como base o episódio de Senaqueribe e Ezequias. Você lembra lá? Então, hoje eu vou fazer algo que depois o Andrei vai me dar bronca, que nós vamos construir esse conhecimento junto, daí não vai estar no microfone o que vocês vão falar, mas tudo bem. Quem estiver ouvindo essa aula depois vai poder ler o texto bíblico, que nós vamos fazer referência já já. Vamos lá, vamos construir as nossas informações sobre esse texto. Primeiro, quem era Ezequias? Eu sei que muita gente sabe, pode falar. O pastor Felipe não está com o caderninho lá anotando seu nome. Esse aqui errou, pode ficar tranquilo, ele não está fazendo isso aí. Quem era Ezequias, meus irmãos? Rei de Judá, Ezequias. Filho de quem? Agora ficou mais difícil. Filho de Acás, muito bem. Acás foi um rei que serviu ao Senhor? Não. Acás não foi um rei que serviu ao Senhor. E Ezequias? Foi. Ezequias foi. Quem era Senaqueribe? E agora? Senaqueribe, quem era? Fala, meu bem, quem era Senaqueribe? Eu sei que você sabe. Eu dei bronca nele no Lúcio logo no começo, ó, agora estão quietos. Senaqueribe, ele era rei da Assíria, do Império Assírio. O Império Assírio era um império que, naquele momento, estava conquistando tudo, destruindo tudo. Vamos lembrar que o Reino do Norte, que era Israel, já estava destruído, né? E aí Senaqueribe vem com esse império tremendo, né? Nós não vamos ficar focados na parte histórica, nós estamos só construindo esse conhecimento, porque, na verdade, o nosso foco da lição é a parte das orações de Ezequias, tá? Então, vem Ezequias, filho de um rei que não foi um bom rei, que não serviu ao Senhor, que era um rei idólatra, e Ezequias assume o trono, e Ezequias decide ser diferente do seu pai. Ezequias decide servir ao Senhor, Ezequias decide restabelecer o serviço no templo, e Ezequias decide ser reto aos olhos do Senhor. Mas tem Senaqueribe. E Senaqueribe não está muito contente com essa postura de Ezequias de não ser submisso, né? De confiar no Senhor. E aí uma série de problemas começam a acontecer. Nós vamos ler o texto em Isaías, algumas partes do capítulo 36 a 38. Mas esta mesma história está narrada em 2 Reis, óculos agora, 18 a 20, tá? Então, você pode ler depois os capítulos completos, todas as informações, porque se nós fôssemos ler aqui os capítulos completos, seria muita leitura, né? Então, a gente vai ler os principais textos. Mas eu quero começar com uma referência a Ezequias, que está no texto de 2 Reis. 2 Reis 18, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e governou 29 anos em Jerusalém.
Sua mãe se chamava Abiá e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante do Senhor, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso. Muito bem. Então vamos ver aí um jovem de 25 anos assumindo o trono e decidindo ser diferente do seu pai. Primeira coisa que nós aprendemos com Ezequias é que ele decidiu ser diferente do seu pai. Quem o seu pai era não definiu a história de Ezequias. Guarde isso no seu coração. Quem os nossos pais foram ou são, não definem quem nós somos, não definem a nossa fé. Assim como de filho de crente não é crentinho, você não vai para o céu porque seu pai e sua mãe são salvos, você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, por mais crente que os seus avós sejam ou tenham sido, por mais crentes que os seus pais sejam ou tenham sido, você precisa de uma experiência pessoal com Cristo. Da mesma forma também, quem os seus pais foram não definem a limitação da sua vida com Deus. Ah, mas o meu pai e a minha mãe sempre foram aquele crente muito meia-boca, que não se comprometeram com Deus. E isto não define você. O nosso compromisso é pessoal com Deus. E nós vamos ver a diferença na vida de Ezequias pela posição que ele tomou, independente do seu pai. Vamos lá, então, para o texto de Isaías. Isaías 36. A situação já é muito difícil, a cidade de Judá já vem sendo todas conquistadas por Senaqueribe, tá? Capítulo 36, versículo 1. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, a coisa já está bem ruim, meus irmãos. Não pensem que começou a ficar ruim agora. Então, Laques, o rei da Síria, mandou seu comandante em chefe com o exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, saíram ao seu encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, e Sebna, escrivão e secretário, e o cronista real Asaf, que a minha tradução é a King James, e a King James traz o nome em hebraico primeiro, para depois colocar o nome traduzido. O cronista real Joá, filho de Asaf. Então, o comandante de campo lhes questionou: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é esta em que te apegas? Digo, teu conselho e poder para a guerra são palavras vazias, sem sentido. Em que confias para te rebelares contra mim? Tu confias no Egito, aquela cana esmagada que penetra e fura a mão de quem se apoia nela? Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. Primeira pergunta que é feita aos emissários de Ezequias. Você está confiando em homens? É no Egito que você confia? E aí isso nos faz lembrar lá do Salmo 37, 1. Se eu errei a referência, um dos pastores pode me corrigir, que eu não me lembro. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Você vai ver na prática isso aqui. Eles vêm com
suposição que a primeira confiança de Ezequias estaria num tratado com o Egito. Mas vamos prosseguir. Contudo, se você declarar, confiamos no nosso Deus, porventura esse Deus não é aquele cujos altos santuários e altares Ezequias removeu, alegando a Judá e a Jerusalém, deveis adorar aqui, diante deste altar, quando Ezequias restabelece a adoração no templo de Jerusalém, tá? Ora, faz agora um acordo com o rei da Síria, meu senhor, e eu te darei 2.000 cavalos, se é que tens cavaleiros para todos eles. Assim como poderás resistir a um só príncipe dos menores servos do meu senhor, se confias que o Egito vos proverá de cavalos e cavaleiros? Além de tudo, se pensas que vim destruir esta terra sem Jeová, ora, foi o próprio Eterno que me ordenou, sobe contra esta nação e a extermina. Então Eliaquim, Sebna e Joá responderam ao comandante, presta atenção aqui. Pedimos que fale com os teus servos em aramaico, porquanto compreendemos bem. Não fales conosco em hebraico, pois deste modo o povo que está sobre os muros ficará sabendo da nossa conversa. Jerusalém já está sitiada, são muitas pessoas nos muros acompanhando esse acontecimento. E o que eles estão pedindo aqui? Olha, vamos ter uma conversa privada, porque o aramaico era a língua oficial das negociações diplomáticas, então. O hebraico era a língua falada por aquele povo específico, tá? E aí ele está dizendo o seguinte, vamos conversar em aramaico, porque assim o povo não vai entender. Isso é uma conversa entre nós. Não é necessário que vocês falem hebraico, e assim todo mundo vai ouvir as afrontas que vocês estão fazendo, né? Mas aí sigamos. 12. Entretanto, o comandante lhes respondeu, porventura o meu senhor me mandou fazer esta declaração somente ao teu senhor e a ti? Não. E não aos homens que estão assentados sobre o muro da cidade, que juntamente convosco terão que comer o próprio excremento e beber a própria urina? Em seguida, o comandante se colocou de pé e, erguendo a voz para que todos ouvissem, declarou em hebraico, ouvi, pois, as palavras do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar do mal. Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar em Deus, alegando, o Eterno certamente nos salvará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei paz comigo e vinde a mim, e assim coma cada um da sua videira e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve a uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixeis que Ezequias vos iluda informando, Yahvé nos salvará de todo mal. Deus nos salvará de todo mal. Porventura os deuses das nações puderam livrar as suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Por acaso eles livraram Samaria da minha mão? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então Deus poderá salvar Jerusalém das minhas mãos? Vejam a afronta que é feita aí, né? Eles dizem o quê? Olha, para o povo agora, né? Vocês não confiem em Ezequias. O que é que ele tem dito a vocês? Que o Deus de vocês vai livrar Jerusalém das minhas mãos? Olha, os deuses dos outros povos não puderam fazer nada. O Deus de vocês também não vai poder. Não vai poder. Então, não se deixem enganar. Deus não vai poder. E aí vem o engano, né? Façam um acordo comigo, eu vou levar vocês para uma terra boa, uma terra que tem leite, uma terra que tem mel, uma terra que tem vinhas. Como é que os povos eram levados quando eram conquistados? Como?
escravos, como escravos. A terra podia, porque era uma política do Império Assírio, né? Eu conquisto um povo, eu tiro esse povo do seu local, aqui eu coloco um outro povo, para que os povos fossem perdendo suas raízes, né? Fossem perdendo sua história. Venha que eu vou fornecer para vocês uma terra maravilhosa. Olha o engano, né? O Senhor não vai poder fazer nada por você. Eu tenho algo melhor para te oferecer. Algo melhor. E isso é o que acontece, meus irmãos. E aí os emissários voltam para Ezequias, dizem tudo isso para Ezequias. Ezequias diz, e agora a coisa realmente ficou feia. O que eu vou fazer? Manda os emissários para Isaías e diz, Isaías, ora ao Senhor, consulta ao Senhor. O que vai ser da gente agora? Jerusalém está sitiada. Veja que no começo do texto tem uma parte que é, na verdade, uma piada com Ezequias, né? O meu rei pode te fornecer 2.000 cavalos, se é que você tem homens para montar esses 2.000 cavalos. 2.000, meus irmãos, não era nada, porque o exército que estava acampado em torno de Jerusalém era de mais de 185.000 homens. 185.000 homens. Então, ainda que Ezequias tivesse 2.000 cavaleiros para aqueles 2.000 cavalos, não significaria nada. Absolutamente nada. Muito bem, a afronta é feita e tudo mais, aí Ezequias pede que os seus emissários falem com Isaías, Isaías ora ao Senhor, e Isaías manda a seguinte resposta para Ezequias. Que Deus vai livrar Jerusalém das mãos do rei da Síria. Que o rei vai ser convocado de volta para a sua terra e que o Senhor vai agir. E quando Ezequias tem que voltar para a sua terra, estou pulando aqui o começo do 37, tá? Senaqueribe deixa uma cartinha para Ezequias. Vamos lá, 37 a partir do versículo 10º. Contextualizando rapidamente para a gente chegar na carta e na posição de Ezequias. 37, versículo 10. Assim direis a Ezequias, rei de Judá, não te enganes quando o teu Deus, em quem confias, disser, Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Certamente estás bem informado sobre o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, arrasando-as totalmente. E imaginas tu que poderás escapar? Porventura os deuses nas nações que meus antecessores exterminaram, conseguiram salvá-las? Gozã, Arã e Rezefere, os descendentes de Éden que viviam em Telassar? Ora, dizei-me, onde está agora o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Ivá? Essa é a cartinha que Senaqueribe deixa para Ezequias. Dizendo assim, você realmente está confiando no que o teu profeta disse, que o teu Deus vai livrar Jerusalém da minha mão? Olha bem quem eu sou, quem é o teu Deus. Olha bem que os outros deuses não puderam fazer nada. Aí Ezequias faz o quê? Pega a cartinha, vai no templo, abre a cartinha na presença do Senhor e diz o seguinte, 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás em teu trono real, acima de todos os querubins, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu formaste os céus e a terra. Ó Deus amado, inclina o teu ouvido ao meu clamor e atende esta oração. Abre os teus olhos e contempla o teu servo. Observa as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria têm exterminado todas as nações e devastado todas as terras. Tomaram os deuses cultuados por estes povos e os atiraram no fogo, destruindo-os por completo. Pois, na verdade,
Tais deuses não passam de madeira e pedra, esculpidos com arte por mãos humanas. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus eterno, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Deus, és Deus. Ezequias não pega essa carta, convoca 100 pessoas para fazer uma campanha. Ele podia ter feito isso, ele era o rei. Se ele dissesse, gente, 7 dias de campanha, você vai vir aqui, vai trazer tudo. Ele podia, mas não. Ele faz o que o Novo Testamento também nos ensina, o que Jesus nos ensinou. E tu, quando orares, entra no teu quarto. E o teu pai, que te ouve em secreto, te ouvirá. Ele vai para o templo, abre a cartinha e diz, Senhor, está aqui, ó. Agora vem outro ponto dessa situação. Essa ofensa não é contra mim. Essa ofensa é contra o Senhor. Ele está dizendo aqui que o Império Assírio vem destruindo todos os povos. É verdade, eu sei que é verdade. O Império Assírio vem destruindo tudo pelo seu caminho, tudo. Ele está dizendo aqui que os deuses desses povos não puderam livrá-los da mão do Império Assírio. É verdade também, porque esses deuses não passavam de madeira. Mas tu és o Senhor, tu és Deus de todos os povos, tu és Deus sobre todos os reinos. Eu sei que o Senhor pode me livrar das mãos do Assírio e essa cidade, dos assírios e essa cidade. Ezequias confiava de fato no Senhor. Desde que Ezequias assume o reino, não foi um rei perfeito, mas foi um rei que buscou servir ao Senhor e buscou retornar o povo à adoração ao Senhor. Então ele vem agora diante de uma situação em que muitos de nós poderíamos fazer o quê? Um escândalo, né? Vamos para a mídia, vamos fazer tanta coisa, vamos buscar tantas ajudas, vamos buscar alianças, vamos confrontar essas pessoas nas redes sociais, vamos não sei o quê. Não! Ezequias pega lá a sua cartinha e diz assim, Senhor, olha aqui, é contra o Senhor isso aqui. E eu sei que o Senhor pode resolver isso aqui, embora aos olhos humanos não tenha nenhuma solução. Olha a fé desse rei, né? Ele cogitou fazer uma aliança neste momento com Senaqueribe? Não. Ele pegou sua cartinha e foi lá diante do Senhor. E meu desafio é, irmãos, quantas vezes nós temos enfrentado lutas, e muitas vezes são lutas que provêm de situações que não têm solução, e pegamos a nossa cartinha e vamos na presença do Senhor. Só nós e o Senhor, por confiarmos que Deus pode resolver qualquer coisa. Sabe quando a gente fala assim, não, já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei não sei o quê, agora só me resta orar. Não é esse o raciocínio, não foi esse o raciocínio de Ezequias. O raciocínio de Ezequias é o quê? O Deus em quem eu confio pode resolver essa pendenga. Eu não posso. O faraó não pode, porque o Egito, à época, não podia mesmo com o Império Assírio. Mas o meu Deus pode. Muito bem. Mas Ezequias vai enfrentar ainda uma outra situação. Depois nós vamos falar da solução dos problemas, mas vamos falar primeiro de outra situação que Ezequias enfrenta neste mesmo período. 38. Abra aí. Isaías 38.
Isso aqui a gente chamaria de provação, né? Versículo 1. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, e não te recuperarás dessa doença. Deus fez a gentileza de mandar avisar Ezequias: bota em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai ser curado dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor: Ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Outra luta, meus irmãos. Você imagina um profeta sério, um profeta que reconhecidamente era um homem de Deus, que aquilo que ele dizia acontecia, chegar para você e dizer assim: olha, põe em ordem a sua casa, porque o Senhor está te chamando, você vai partir. De se descabelar, né? De se descabelar. Nossa, não, mas eu não mereço isso, mas não sei o quê. Mas a Bíblia diz que Ezequias vira o rosto para a parede e clama ao Senhor. E diz: Senhor, olha para mim, o Senhor tem visto quem eu sou. Eu tenho te adorado com integridade de coração e devoção sincera. E chorou amargamente. O final dessa oração que a Bíblia relata, nem sequer diz se Ezequias pediu por esses mais anos, ou se ele apenas chorou por esses mais anos. Mas o fato é que Isaías nem chega de volta na sua casa e Deus já o manda de volta. Vamos lá. 4. Contudo veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias: eis a palavra de Deus, o teu Deus, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei o teu lamento e as tuas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à sua vida. Resposta imediata da oração de Ezequias: eu te ouvi, eu te atendi, e você vai viver mais 15 anos. E na sequência, diz até como que ele deveria fazer o emplastro, e ele realmente foi curado. 3 dias depois, ele subiria ao templo. Mas resta a gente saber, então, como é que foi a resposta da outra oração, do problema lá de Jerusalém sitiado por um exército de mais de 185 mil homens. E tudo... só vou destacar aqui que a resposta da oração de Ezequias, nesta oração da cura dele, foi que Deus fez o relógio. Já viram relógios solares, que é por sombra? Esse relógio só vai para frente, ele não recua, né? Fez o relógio recuar 10 vezes, como se 10 vezes, 10 graus, como sinal a Ezequias de que ele seria curado. Mas se você ler o capítulo depois, esses capítulos são lindos. Pode ler lá em 2 Reis 18, 20 também. Tá bom? Vamos ver a resposta, então, da primeira oração, 37. Eu vou ler a partir do 33, que é a resposta de Isaías a Ezequias. Quanto ao rei da Síria, assim diz o Senhor: ele de modo algum adentrará nesta cidade, e não conseguirá atirar contra ela uma só das suas inúmeras flechas. Não a cercará com seus escudos, tampouco construirá rampas de cerco e invasão contra ela. Pelo mesmo caminho por onde ele veio, baterá em retirada, e ele não entrará nessa cidade. Palavra do Senhor. Eis que eu mesmo defenderei esta cidade, a fim de salvá-la por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. 36.
Em seguida, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 guerreiros no próprio acampamento assírio. Assim que o povo se levantou ao raiar da manhã seguinte, só havia cadáveres espalhados pelo local. Quantos anjos? Quantos? Um anjo. Porque está no singular, o anjo do Senhor. Não diz que o Senhor mandou um exército de anjo, tá? Um anjo. A situação era impossível? Era. Mas para Deus não é impossível, entende? Não é. Não existe limites para o nosso Deus. Não existe. A gente precisa voltar a confiar e praticar isto. Que a oração é a forma com que Deus responde aquilo com que Deus nos diz que nós devemos nos achegarmos a Ele para que Ele nos responda. Jesus orava. Longos períodos, meus irmãos, longos períodos de jejum e oração. Após pregar para multidões, a Bíblia relata que ele fazia o quê? Se retirava e ia orar. Sozinho. Sozinho. E aqui vem um desafio para nós. Comparecermos na presença do Senhor, independente de que pessoas precisem nos levar para reuniões de oração. Você deve vir, em todas que você puder, né? Nós vamos ler um texto que fala que nós temos que orar uns pelos outros. Mas nós precisamos comparecer na presença do Senhor. Nós. Cada um, individualmente. E olha que Isaías chega para o Senhor e fala assim: Senhor, o Senhor sabe bem quem eu sou. Eu não sei se foi a aula passada ou retrasada, que nós conversamos um pouquinho sobre isso. Sobre chegar na presença do Senhor e dizer assim: Senhor, está aqui a Nídia. O Senhor bem sabe quem eu sou. Eu faço isso. Eu penso isso. Eu peco nisto, 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 nisto. E aí Deus vai reagir dizendo assim: não acredito. Como que pode? Nada, absolutamente nada que você disser em oração pode surpreender ao Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele sabe a palavra que nós ainda nem falamos. E Ele já sabe. O que o Senhor espera de nós não é que a gente venha com alguma coisa que eventualmente poderia escandalizá-lo, porque isso é impossível. O que Ele espera de nós é que a gente compareça perante Ele dizendo: eu sou isto aqui, Senhor, me ajuda. Confesse os pecados. Claro, confesse os pecados. Transparência, meus irmãos. Transparência. Eu não sei quem o Rafael é. Eu conheço o Rafael nos momentos que eu convivo com ele. Nem o Josias, com quem eu vivo há 33 anos, 32, gente, eu nunca acerto isso. 32, mas quase 33. Semana que vem. Eu conheço totalmente, porque a única pessoa que conhece o Josias é o Senhor. Quem sabe o que ele pensa, o que ele sente, quem sabe tudo aquilo sobre ele é o Senhor. E o Senhor sabe tudo sobre mim e sobre você. Então, nós precisamos ter a coragem de nos achegarmos a Ele. Coragem. É preciso coragem para isso? Claro que é. Claro que é. Sabe como que os nossos filhos vão aprender que eles devem se achegar a Deus e pedir a Deus aquilo que eles gostariam de receber, pedir pelos sonhos, pedir pelos problemas, vendo a gente fazer isso? É lógico, sendo ensinados na palavra, que a Bíblia diz que a gente tem que ensinar em tempo e fora de tempo, tá? Mas é vendo seu exemplo. Não adianta você ficar pegando no pé dos seus filhos uma vida inteira que eles têm que ser algo na vida cristã se você não dá exemplo.
O Senhor vai trabalhar na vida dos nossos filhos, você bota o joelho no chão e entrega para o Senhor. Mas dê exemplo, porque ele pode não te responder, às vezes até porque vai apanhar, né? Mas o que ele pensa é, bonito, está falando para eu fazer isso, mas não vive isso aí. Não vamos deixar isso acontecer. Lógico que nós não somos perfeitos, tá? Não é isso que eu estou dizendo, não somos. Né? E quando eu vejo o Nicolas pregando aqui, eu sei que não é por causa de mim e do Josias, é pela obra de Deus na vida dele. Né? Quando eu vejo o Andrei cantando aqui, o compromisso que o Andrei tem com a responsabilidade dele, aí, que às vezes eu e o Josias estamos já querendo ficar em casa, e ele não, ele sabe que ele tem que vir, porque ele está no som e não reclama. Não é por causa de mim e do Josias, é pela obra de Deus na vida deles. Mas sabe como que cristãos perdem os seus filhos? Não estou falando que é 100% das situações, mas é um discurso e outra vida. Não faça isso, não faça. Vamos lá, vamos ver o que o Novo Testamento nos fala um pouco sobre oração também? Mateus 6, 5 e 8. Tinha um microfone aí, não tinha? Ô, Renata, muito obrigada. Mateus 6, 5, 8. Quem gostaria de ler para nós, levante a mão que a Renata vai levar o microfone para você. O pessoal está tímido por causa do microfone. Rafael, lê para nós? Rê, por favor. Mateus 6, 5 a 8. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Muito bem. Vamos a Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Elton, você pode ler para nós? A Renata vai levar o microfone para você. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. A oração faz parte da nossa armadura? Faz parte ou não? O que a oração é, segundo o texto de Efésios 6? Alguém lembra? Espada do Espírito. Espada do Espírito. Oração, meus irmãos, é algo que nós não podemos simplesmente viver a nossa vida cristã sem praticá-la. Às vezes você vai orar no seu carro, indo para algum lugar, aquela oração rápida no trabalho, mas você precisa também, deste momento em que você observa o texto de Mateus 6 e dobra o joelho lá no seu quarto e fala sozinho com Deus. Não dá para ser no seu quarto, lá no banheiro. Acho que muitos banheiros já ouviram orações muito sinceras, né? Se é no banheiro que você consegue ter um pouco de sossego no movimento da sua casa, não tem problema. Não tem problema. Né? Tem até um ditado popular que diz que hospitais já ouviram orações muito sinceras, muito mais sinceras do que catedrais, não é? Por quê? Porque ali, geralmente, é um momento em que, finalmente, o nosso coração entendeu que é só Deus. Só Deus. Mas não precisa ser assim. A gente não precisa esperar o cerco da nossa vida para a gente comparecer diante de Deus em oração.
Maridos, orem com as suas esposas. Vocês são chamados para serem sacerdotes dos lares. Pegue a sua esposa e ora. Estão discutindo, não estão se entendendo, não tem acordo entre vocês. Fala, quer saber de uma coisa? Vamos orar. E ora. Pastor Sinésio sabe disso aí, que ele já riu com a gente sobre isso também. Mas eu e Josias estávamos passando uma fase. Meu Deus, isso já faz muitos anos, tá, meus irmãos? Meu Deus, como a gente estava brigando. Mas brigando num ponto que, tipo, qualquer coisa era motivo para brigar. Teve um dia que a gente resolveu fazer uma caminhada, nós morávamos no Santa Mônica. Você lembra disso, amor? Foi uma briga quilométrica essa. Porque nós brigamos a caminhada inteira. Gente, vocês olham assim para nós e acham que, nossa, que casal legal, que paz. Mas nós somos casados há 32 anos. Muita coisa já aconteceu. Muitos sacos de sal comidos juntos. Muitos. E aí nós dissemos, bom, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Não tinha acordo entre nós. Aí Josias falou, nós vamos jejuar. Toda semana, nós só vamos fazer uma refeição leve ao final da tarde e vamos orar e jejuar. E eu não sei nem como que Deus conseguiu, eu não sei nem como que Deus fez, né? Porque simplesmente as coisas foram se resolvendo. Porque Deus foi agindo nas nossas vidas. Então, vai ter horas, meus irmãos, que a melhor coisa que você pode fazer pelo seu casamento ou pela sua família é falar, vamos colocar tudo em stand-by e vamos começar a orar. Vamos fazer uma campanha de oração nessa casa. Há acordo para jejuar? Não adianta você obrigar ninguém a jejuar, tá? Há acordo para nós jejuarmos juntos? Então, vamos fazer isso. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. E vamos deixar que o Senhor bote a mão naquilo que nós só estamos estragando. E o Senhor age. Mas nós precisamos buscar ao Senhor. Vamos ler também 1 João 3, 21 e 22. Fausto, você lê para a gente? 1 João 3, 21 a 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Se o nosso coração tem confiança diante de Deus. Veja que Ezequias, na doença, ele se apresenta diante do Senhor e diz, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho te servido. Um coração confiante diante de Deus. Dessa questão. Desculpa. Não, tranquilo. Eu também não pedi. O John Piper, ele fala que a falta de engajamento na oração, na verdade, é um sintoma de um pecado maior chamado incredulidade. A pessoa não ora porque, em essência, ela não confia, não acredita que Deus possa intervir nessa situação. Então, é bem... John Piper coloca isso muito bem, né? Porque o Senhor pode. Toda oração é respondida com sim? Eu pedi, eu vou conseguir. Não, meus irmãos, nós não podemos ser imaturos na fé. Quando o seu filho te pede alguma coisa, quais são as respostas possíveis a esse pedido? Sim, não, espera. Deus é nosso Pai. Às vezes Ele vai nos dizer sim, às vezes Ele vai dizer espera que não é o tempo, e às vezes Ele vai nos dizer o quê? Não.
Não. Por quê? Por que às vezes nós dizemos não para os nossos filhos? Porque nós somos maus. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos maus. E que mesmo sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus. Mas é porque nós queremos cuidar, nós queremos proteger, nós sabemos que não é o momento. Pode falar, Esther. Eu acho que, baseado nesse último texto que foi lido, e baseado também em Salmo 119, 105, não só a oração, mas a leitura da palavra. A gente erra muito porque não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Então, a gente precisa, junto com a oração, com a nossa família, também conhecer as Escrituras, conhecer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera de nós. Isso é que vai nos dar a direção e o caminho para a gente ter uma vida assertiva. Sem dúvida nenhuma. Se você estava aqui na aula passada, nós falamos sobre o quê? Sobre a palavra. Sobre a palavra. Sobre a importância de nós obedecermos ao Senhor, obedecermos aos mandamentos do Senhor que estão expressos na sua palavra. Vamos ler Lucas 11, de 9 a 13. Nós estamos concluindo já, tá? Lucas 11, de 9 a 13. Onde que a Renata está para eu escolher alguém que está perto dela? Ah, desculpa. Esther, aproveita a Esther aí. A Esther lê para a gente. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vejam só, a Bíblia está nos dizendo, peçam, busquem, e vocês vão receber. Mas, em contrapartida a esse texto, não em contrapartida, mas para que nós possamos entender melhor o texto, Tiago 4 vai nos dizer o seguinte, versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Olha que sério, meus irmãos. Lembra lá que o salmista vai dizer aqui o quê? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Isso é outra coisa que nós temos que pedir ao Senhor. Senhor, conhece o meu coração, me mostra. Eu estou pedindo mal, eu estou pedindo só para o meu deleite. Isso não quer dizer que nós não devemos pedir ao Senhor pelos nossos sonhos, tá bom? A gente precisa trabalhar por eles, mas a gente precisa pedir a bênção do Senhor sobre eles. Não há nada de errado nisso. Você já parou para ouvir os testemunhos de uma certa igreja, que nós não vamos dizer qual é, porque você vai saber, né? Em que os testemunhos são assim, eu participei das não sei quantas semanas e a minha loja começou a vender e eu enriqueci, eu já comprei carro, já comprei apartamento, eu já comprei não sei o quê. Aí vem o segundo, eu participei e eu enriqueci, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu comprei não sei o quê. Irmãos, o Senhor quer nos abençoar e abençoa o nosso trabalho e faz prosperar a nossa vida, não tenha dúvida. Mas Jesus Cristo não morreu na cruz para que nós sejamos ricos. Ele morreu na cruz para nós sermos salvos. O foco da nossa pregação é esta. Lógico, se você está passando lá uma dificuldade na sua vida financeira, pega as suas continhas, abre lá diante do Senhor e diz, Senhor, olha a minha luta.
Agora, você começa dizendo assim: olha aqui a burrada que eu fiz. Eu não podia ter comprado isso aqui. Eu não devia ter comprado isso aqui. Eu não devia nem ter esse cartão de crédito com esse limite. Não sei porque que o banco me deu isso. Mas agora, Senhor, a burrada está feita. Então me ajuda a resolver. Eu vou começar reduzindo esse cartão de crédito, porque eu não tenho controle. Eu vou lá no banco e vou reduzir meu limite. Mas não adianta você pegar a sua fatura, ir lá diante do Senhor e falar assim: olha a obra do inimigo aqui na minha vida. Nós temos que ser responsáveis, ser cristãos conscientes, cristãos que conhecem a palavra, que andam segundo aquilo que Deus nos ensinou. Sabe, nós precisamos saber que o nosso pecado precisa ser confessado diante de Deus. Mas que o Senhor ouve a nossa oração. Arrependida primeiro, confessando pecados primeiro, e ouve a nossa oração. Não oração de regalo só. Ai, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso não sei o quê. É uma lista de compra a nossa oração. Uma lista de compra. A gente, às vezes, não lembra de pedir por um irmão que está enfermo. Mas a nossa lista de compra... Então, o nosso coração precisa mudar. A motivação errada do nosso coração. Para que o Senhor realmente faça aquilo que a Bíblia diz que Ele faz. Ele atende a nossa oração. E o vosso Pai, que está em secreto, ouvirá. Nosso Pai nos ouve. A gente precisa confiar e buscar. Tá bom? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Esse texto de Ezequias e Senaqueribe tem muito mais a nos oferecer. Leia os capítulos. 2 Reis 18 a 20, ou Isaías 36 a 38, tem toda a história, você pode pesquisar mais sobre isso. Mas que hoje o Espírito Santo tenha despertado você a buscar o Senhor, buscar o Senhor. Vem aí uma semana de tenda, né? Que o seu coração esteja sensível a pedir que haja salvação de vidas, né? Salvação de crianças. Você não imagina o quanto é importante salvação de crianças. Tá? Que o Espírito Santo realmente possa atuar. Se alguém quiser fazer uma pergunta, temos 4 pastores para responder, fique tranquilo. Então, aproveita para perguntar. Se alguém quiser fazer alguma colocação, também é o momento antes de nós encerrarmos. Renata vai dar o microfone. Tem tantos motivos, mas um dos motivos porque poucas pessoas oram é porque não tem prazer na oração. E não se conquista prazer na oração de um dia para o outro. Leva tempo, insistência. Que prazer você tem sozinho no local, olhos fechados às vezes ou não, conversando com Deus? Então, um dos caminhos é você questionar a si mesmo. Onde está o meu prazer em conversar com o Criador de todas as coisas? Calma aí, pastor, que agora é no microfone. A Renata está levando aí. Essa carta que foi apresentada a Deus, ela ensina uma maneira prática de apresentar problemas a Deus. Às vezes, você vai orar, só falado a Deus, você acaba esquecendo de algumas coisas. Uma das possibilidades é escrever. Escrever com detalhe o problema que você quer apresentar a Deus. Todos nós temos problemas. Qual que é o problema que nós temos?
pessoais, problemas com filhos. Então, é uma sugestão aí para você escreva o problema com detalhe. Nós encontramos essa orientação em Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, experimente fazer isso. Talvez você convive com vários problemas, não é um só. Seja quanto for, escreva e apresente a Deus. Use essa cartinha aí. Apresente ela a Deus, detalhe os problemas. Você pode fazer duas coisas depois. Ou rasgar ou queimar essa carta para ninguém ver. Ou então, guarde. Porque lá na frente, talvez você vai ler e vai falar, puxa vida, foram resolvidos. É uma boa ideia, sim, meus irmãos. Só um pouquinho. É que tem um videozinho de 3 minutinhos que, se você me permitir, eu mandei para o Cauê, que fala como não se deve ser a oração, se você me permitir passar. Ele assim, usa o humor, mas também faz a gente refletir nos nossos momentos de oração com Jesus. A gente tem 3 minutinhos a mais, não tem? Só 3. Vamos assistir o vídeo, então. Eu só quero perguntar se mais alguém gostaria, porque daí, após o vídeo, a gente vai orar e encerrar a EBD. Pastor Mário? Para quem estava com saudade de ouvir o pastor Mário, ó a chance aí, atenção, hein? Lutero sempre dizia que o evangelho ele é um paradoxo. Tem ganhar para perder, por exemplo, né? E eu acho que é aí que nós tendemos, pela nossa natureza, pecar na oração. Porque o natural nosso não é confiar em Deus. O natural é reclamar, é pensar, é colocar toda a nossa mente, emoção no problema. Mas a proposta bíblica é levar ao Senhor. A proposta é apresentar ao Senhor. E o homem natural, ele não compreende isso. Porque ele não crê em Deus, ele não confia em Deus, então ele não tem Deus para resolver os problemas dele. Portanto, ele reclama no bar, ele reclama para todo mundo. Então, isso até para nós pensarmos, se nós não somos pessoas naturais, se nós fomos comprados por Cristo, se nós fomos ganhos por Cristo, se nós não depositamos ao Senhor, se nós não vivemos uma vida de paradoxo, então nós estamos sendo como as pessoas que não têm esperança. Em Porto Alegre, recentemente, eu falei isso para uma pessoa, e quando a coisa fica difícil, né, eu falei para ele, não, para mim não tem problema, porque eu confio no Senhor, então quanto mais difícil, melhor. Ele falou, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de pensar isso. Mas ele não pode, porque ele não tem esperança, ele não tem fé, ele não foi ganho por Cristo. Então, que fique para nós como reflexão. Se nós não temos o hábito de apresentar ao Senhor, se nós não temos o costume de chegar ao Senhor e de apresentar a Ele os nossos problemas, então nós estamos vivendo como aqueles que não têm esperança. E isso não é o nosso caso. Vamos assistir o vídeo, então. E aí, após o vídeo, nós vamos orar para encerrar. That's no problem, Chuck. I'm just glad. No, I'm glad I made it too. Listen, let's get down to business. I have a lot of work here. A lot of requests. First things first, pastor and his wife are at a conference. Keep them safe. I'm not a fan of the assistant pastor. The less he preaches, the better. What else? Ralph, his wife, is getting a tattoo removed. It's a stupid college party way back when. You know how those things go. It's in a real painful spot. I'm not a fan of football here, but my friend is. And if I could have 2 tickets to take him to show him how cool I am so he'd be my friend some more, that'd be great. My dog Nibbles has a gimp leg. Jiminy Cricket.
jackets. You know, now that I'm thinking, I could use a new jacket. I'm getting fuzzies all in this one. Please bless my sister, my mother, my father. Our Father who art in heaven, my neighbor, Cindy, hallowed be thy name. Can you sort of train my church to clap on 2 and 4, please? 1 and 3, this is not disco, people. This is serving the Lord. The guy who brings in my shopping cart from the thing, something I can do to get a raise. Can you read what I wrote here? I think I was dreaming. Bless the Secretary of State, the Secretary of Agriculture, the Secretary of Secretaries. Bless their secretaries. Thy kingdom come. And that's what bothers me about my mother. Hey, look at the time there. That's, gotta get going there. Jesus gonna wrap this up and say amen. Amen. Been a pleasure praying with you. It's fine evening. I'll be talking with you. Have a good day. Não sei se deu para ler a legenda, né? Mas não vamos fazer assim, não. Vamos deixar Deus falar conosco também, tá? E vamos fazer orações profundas com motivações corretas, que venham realmente de um coração sincero diante do Senhor, como Ezequias, né? Um coração comprometido em servir ao Senhor. Vamos ficar de pé. Deus abençoe você, que o Espírito Santo desafie a sua vida, que nós possamos orar mais, certo? E que nós possamos buscar ao Senhor. O pastor Felipe vai dar uma palavra e depois ele vai orar para a gente encerrar, tá bom? Queridos, eu avisei no último domingo que hoje à noite nós vamos começar uma série de pregações no Evangelho de João. São 7 domingos e é muito importante que você esteja em todos eles aqui para que nós possamos ir gradualmente ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo com o Senhor. Então, esteja aqui hoje à noite. Hoje nós vamos falar sobre o que Jesus disse de si mesmo. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que isso pode nos ensinar. Vamos orar? Venha e traga convidados, né? Depois da pregação hoje eu quero fazer um apelo e, se aprover a Deus, eu quero que vidas se entreguem ao Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, porque o desespero de Ezequias ao ouvir as afrontas de Senaqueribe e seu exército nos lembram tanto da nossa insegurança, tantas vezes diante dos problemas da nossa vida. Nós chegamos ao Senhor desesperados e falamos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor é tão bom que nos ouve e nos atende. Nos ajuda, Senhor, para que o nosso relacionamento com o Senhor não esteja apenas nesses momentos difíceis, mas que nós saibamos estar contigo, amar a sua presença, ter prazer na oração, como o pastor Sinésio falou. Que o Senhor nos ajude a andar contigo e a ter certeza de que o Senhor é o Deus soberano que está cuidando de todas as coisas. Nos dê um excelente restante de domingo e que logo mais à noite estejamos aqui para buscar o teu nome como igreja do Senhor. E agora que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as doces consolações do Santo Espírito conosco estejam e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.